Alô, todo mundo no nosso querido Brasil. Seja bem-vindo para as nossas devoções na quinta-feira. Estamos gravando aqui na nossa igreja, o nosso ministério Peace Church, a Igreja da Paz. Estamos muito alegres que você tem a oportunidade para estar conosco hoje. Queria falar com os irmãos sobre uma palavra que estava estudando a semana passada, e é uma palavra que eu creio que ela está em acordo com os tempos que nós estamos vivendo, nesses momentos, não somente no Brasil, mas na América, o mundo todo. E eu quero falar sobre esse assunto, quando o meu louvor não faz sentido. A palavra de Deus nos diz em Abacuque 3:17, se vocês têm as suas Bíblias, vire para essa passagem. É uma passagem muito boa. E o profeta disse, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que passagem belíssima, que passagem forte. É uma passagem que nos dá força em nosso espírito. O profeta Abacuque descreve os efeitos físicos que aconteceram em Israel devido à invasão hostil dos inimigos que vieram contra Israel e estavam dando muitos danos na agricultura, na terra de Israel. Os caldeus, como os assírios, quando eles invadiram um país, a primeira coisa que eles faziam era para cortar as árvores do país. Eles cortavam milhões e milhões de árvores, porque aí a terra só ficava rochas, pedras, areia, terra, e não havia agricultura. Eles também cortavam as árvores frutíferas e causou muitos danos físicos, mas também causou muitos danos emocionalmente, mentalmente, para a nação de Israel. Porque a economia daquele dia, meus irmãos, era uma economia de agricultura. E eles vendiam frutas, vendiam legumes, gado, azeite de oliva. E sem azeite, você não pode cozinhar, você não pode ter comida, você talvez não pode produzir pomadas de óleos, e óleos que eram usados para unção e perfumes. Sem azeite, eles não podiam produzir isso. Sem carne ovina ou bovina. Lã, os artigos de couro não existiam. E sem uvas, nós sabemos que não tem a capacidade de ter o vinho, a bebida que eles usavam naquele tempo. E isso é exatamente que o inimigo de Israel fez para eles, e é exatamente o que o inimigo quer fazer com o povo de Deus. João disse em capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, primeiramente, a matar e a destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Talvez hoje a sua figueira não esteja brotando, você não está vivendo naquela abundância onde você pode ir para aquela árvore, você pode ir para aquele recurso onde você tem as finanças. Talvez o óleo não está fluindo como costumava, você não está sentindo aquela unção que você está acostumado entrando na igreja,
louvando com o povo de Deus, escutando aquelas mensagens boas, aqueles estudos bíblicos fortes. Talvez não há uvas neste momento nas suas vinhas. A sua alegria não está naquele nível onde você está acostumado a sendo, com a alegria do Senhor. Durante esta quarentena, aqui na América, eles já estão dizendo que 58% das pessoas aqui na América estão passando depressão por causa do Covid-19, o vírus. 31% do povo está sofrendo de ansiedade. Estão passando aquela destruição mentalmente. Os inimigos têm chegado. Paulo, escrevendo para os Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, ele diz: não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e creem sempre com o coração agradecido. Esta é a parte onde você entra a começar a dar um louvor que talvez não faz sentido. E ele conclui em versículo 7 que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, amém? Para nós ter a palavra de Deus e para dar um louvor quando você não entende o que está acontecendo na sua vida. E aqui está a verdade, meus irmãos. Somente existem apenas poucas coisas em nossas vidas que nós realmente temos controle sobre. Quantos sabem que você não tem controle e eu não tenho controle sobre o clima? Nós não sabemos se vai chover amanhã, ou se o sol vai raiar. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre as pessoas que vêm e entra e sai da minha vida. Eles vão fazer o que eles querem, vão dizer o que eles querem. Eu não tenho controle sobre eles. Eu não tenho controle sobre a economia dos Estados Unidos ou do mundo. Eu não posso ter controle sobre essas coisas porque estão fora do meu controle. Está entendendo? O rei Davi era um grande exemplo de uma pessoa que sabia louvar a Deus em todas as situações. Ele era um grande homem, foi um grande rei de Israel, mas ele era um verdadeiro adorador. Ele sabia amar a Deus em todas as situações, boas ou ruins, mas somente porque ele amava a Deus, não isentou Davi dos sofrimentos e das dores que ele passou na sua própria vida. Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem justo. Ele suportou mais tristeza e angústia e dor de qualquer humano na terra. Ele era incrivelmente rico e favorecido de Deus, nós sabemos disso. Mas em um dia, Jó perdeu tudo. E ele disse que ainda vou louvar o meu Deus. Ainda vou dar a Deus graças. Se você pergunta a José, o filho de Jacó, ele ia te dizer, às vezes, eu sou amado do Pai, e no mesmo dia, os meus irmãos estão me jogando num buraco fundo. Ele ia dizer que talvez você está no palácio hoje e amanhã você está na prisão. Pergunta aos 3 filhos hebraicos e eles vão te dizer que às vezes você é favorecido e às vezes você está no fogo. Você está me entendendo? Porque até o profeta Elias, ele estava numa montanha, chamando fogo dos céus, a bênção, a unção, a força de Deus estava na vida dele. E no próximo dia ele está correndo
fugindo da rainha Jezabel, porque ele estava com medo de sua própria vida, escondendo numa caverna. 1 Pedro 4 nos diz isso. Ele disse: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando. Nós todos estamos passando uma aflição neste momento. E ele disse como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele foi revelada. Eu disse tudo isso para chegar a esse ponto, porque haverá momentos na sua vida, meu amigo, e na minha vida, onde um louvor a Deus, naquele momento, não vai fazer sentido. Não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, eu estou passando aflições, tudo em volta de mim está parecendo perdido. Estou vazio, pastor, eu estou confuso. Neste momento eu não entendo o que está acontecendo. Mas Abacuque escreve uma coisa que é tão importante para nós reconhecer, querido, que se nós tomamos essa ação, ela manda uma onda de choque para os demônios no inferno. E no mesmo tempo o céu está aplausando a nós, porque o profeta disse: ainda assim eu exaltarei o meu Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Basicamente, o que o profeta estava dizendo era: eu vou decidir a louvar a Deus, ainda assim que não faz sentido, vou dar ao nosso Deus um louvor. Oh, aleluia. Amém. Onde você está? Talvez você está dirigindo o seu carro nesse momento. Talvez você está em casa. Talvez você está naquela situação onde a videira não tenha uvas, o óleo não está fluindo. Levanta as suas mãos agora. Começa a dar um louvor. Ainda assim. Ainda vou dar um louvor a Deus. Não faz sentido, Deus. Não estou sentindo aquela presença da igreja, aqueles cultos de louvor e tal. Mas ainda assim, agora neste momento, eu vou dar um louvor a Deus. Não entendo o que está acontecendo, Pai. Não entendo como a situação vai chegar, onde eu vou estar, se eu vou ter o meu emprego, não vou ter meu emprego. Ainda assim, eu darei um louvor. Vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o meu Deus da salvação. Alguém dá um louvor a Deus, aleluia, amém. Porque eu posso estar passando aflições, eu posso estar passando tempestades, talvez demitido do meu emprego, mas ainda, no entanto, no meu ainda, eu vou me alegrar no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. O governo não é minha salvação. O banco não é minha salvação. O meu emprego não é minha salvação. A minha salvação é no Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, não vou deixar os meus sentimentos, as minhas emoções, assumir o controle da minha vida, de jeito nenhum. Não vou entrar numa depressão profunda. Não vou parar de servir o meu Deus, vou continuar na fé. Não importa se a igreja está fechada e nós não podemos reunir com nossos irmãos. Eu e Jesus, eu e o meu Deus somos uma maioria. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Amém? Seja fortalecido nesta palavra. Porque Davi disse: quando ninguém estava no meu lado para me encorajar, para me animar, a palavra de Deus disse que
ele disse, eu vou me encorajar, eu vou me animar no Senhor. Eu e o Senhor somos uma maioria. Amém. E é isso que Satanás não entende, meu irmão. Minha irmã, quando você está sentindo a mais fraca, e você pode levantar suas mãos e dar um louvor ao Senhor. Satanás não entende isso, porque eles estão pensando que você deve estar deprimido, você deve estar cheio de tristezas agora, você deve estar totalmente numa depressão, mas você deixa o seu ainda louvor sair. Aleluia! Deixa aquele louvor sair neste momento. Não sei com quem eu estou falando hoje, mas quero dizer que Deus está contigo, Ele vai te levar até o fim. Por que você não abençoa Ele agora? Neste momento, enquanto eu estou falando com você, por que você não abençoa Ele? Abençoa o nome santo dEle. Ele é digno de nosso louvor. Nos tempos bons, nos tempos ruins, Ele é o nosso Deus da nossa salvação. Amém. Amém. Davi disse, eu vou louvar Ele em todos os momentos. Não importa se é momentos bons, momentos ruins, eu vou louvar. Amém. E o meu louvor talvez, nesse momento, é ferido. Talvez o meu louvor, nesse momento, está saindo de um coração com tristezas. Eu sou humano e Deus sabe que eu sou humano. Ainda que eu estou passando sofrimento, está saindo um louvor a Deus. Dentro daquele sofrimento, dentro daquela tempestade, está saindo um louvor agora. Eu creio que esse tipo de louvor é o louvor que Deus aprecia mais de qualquer outro louvor. Amém. É muito fácil louvar a Deus quando a igreja está cheia e os músicos estão aqui e as pessoas, dirigentes de louvor estão aqui. Aquilo é fácil de louvar Deus quando há tanta fé, tanto poder. Mas o louvor que eu posso dar nos momentos mais ruins da minha vida é o louvor que Deus realmente aprecia mais de qualquer outro louvor. Porque agora, meu irmão, agora minha irmã, nós estamos confiando nele totalmente. Amém. Amém. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, ele diz 3 coisas. Ele dá-nos 3 segredos para vencer as lutas e as tribulações. Ele disse, alegrei-se sempre, orem continuamente, derem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que é o bispo Jimmy Baker, orando e dizendo, continua louvando a Deus, ainda que o seu louvor não faz sentido. Deus que abençoe.